A programação a seguir é uma produção independente. Entrevistas, comentários e as informações contidas neste programa são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Boa noite, amigos. Dando sequência à série de homenagens bolada aqui pelo nosso Tribuna Livre com os ex-prefeitos de Juazeiro do Norte, hoje nós temos a honra de receber o Dr. Raimundo Antônio de Macedo. Antes de ser prefeito de Juazeiro, ele foi vice-prefeito na primeira gestão do prefeito Carlos Alberto da Cruz. Depois, o Dr. Raimundo Macedo foi 4 vezes eleito deputado estadual. Atualmente, o Dr. Raimundo Macedo é deputado federal e está em Brasília representando o PMDB. Ao lado do nosso convidado, temos o retorno do nosso Demontier Fernandes, editor da Folha da Manhã, e para dialogar com ambos, o nosso analista Vasques Landim. Boa noite, Vasques. Boa noite Luiz Carlos, boa noite telespectadores, boa noite Dr. Raimundo Macedo, Demontier, prazer tê-los aqui. Nós estamos fazendo essas homenagens aos homens que fizeram por essa terra, exatamente nesse período de comemoração do centenário, e também para resgatar um pouco da história de cada um desses atores que ajudaram a construir a nossa cidade. Nós já estivemos aqui o Humberto Bezerra, o Mauro Sampaio e o Carlos Cruz. Faltam tão somente ainda o ex-prefeito Ailton Gomes, que está com uma certa dificuldade, né? E o ex-prefeito Manuel Salviano. E tivemos aqui também o vice-prefeito do então prefeito Mozart Cardoso de Alencar, Edivan Pires. Então o telespectador certamente vai interagir conosco para a gente conversar com o Dr. Raimundo aqui sobre esse momento do centenário de Juazeiro do Norte, sobre a sua história, como o que ele motivou a ingressar na vida pública, enfim, aquele bate-papo bem formal que nós temos tido aqui com todos esses homens públicos que ajudaram, de certa forma, o desenvolvimento da cidade de Juazeiro do Norte. Participe conosco, telespectador do Tribuna Livre. Ok, nós estaremos de volta em 1 minuto, lembrando que este programa é um presente do Gigante das Tintas. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Um bom profissional melhora ainda mais quando ele usa instrumentos de qualidade. As melhores marcas de violões, guitarras, teclados, sons, microfones, mesa e iluminação você encontra na Casa do Som, Rua São Pedro 1081, em frente à Prefeitura, Juazeiro do Norte. Casa do Som, qualidade profissional. Férias? Vai viajar? Leve as óticas Diniz na bagagem. No mês de julho, 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Pare e aproveite. É o desafio do menor preço das óticas Diniz. Óculos de grau, óculos solar, pesquise. Cobrimos o menor orçamento da concorrência em 10%. 10% de desconto em qualquer orçamento da concorrência. Somente na melhor rede de óticas do Brasil. Óticas Diniz, pra ver você feliz. A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafate. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida.
Como detectar a perda auditiva? Hoje em dia, há um exame sofisticado para o diagnóstico precoce da perda auditiva, chamado emissões otoacústicas. Importante meio de intervenção e do diagnóstico precoce da perda auditiva, esse exame é feito de forma simples, direta e indolor, obtendo informações concretas da audição do bebê. É conhecido popularmente como teste da orelhinha. Pesquisas mostram que crianças diagnosticadas antes dos 6 meses de idade e recebem intervenção desenvolvem melhor a fala e a linguagem. BV Centro Auditivo é sempre o melhor caminho. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Ok, amigos, estamos voltando com o nosso Tribuna Livre. Como já dissemos, hoje nós estamos homenageando o Dr. Raimundo Macedo, ex-prefeito de Juazeiro do Norte e atualmente deputado federal. Doutor Raimundo, uma das perguntas que alguns telespectadores fizeram questão que a gente fizesse: como é que surgiu esse nome Raimundão? Quando começou isso? Boa noite. É interessante. Você deve se lembrar muito bem que na eleição de 88, quando eu era candidato a vice-prefeito da chapa de Carlos Cruz, Carlos Macedo era candidato a vice-prefeito na chapa de Zé Arnon. Isso. E confundiu muito. Chamavam Carlos Macedo lá, me chamava Raimundo Macedo cá, e trocava os nomes. Então o Aguinaldo Carlos disse: rapaz, vamos encontrar uma solução. Você te chama Raimundo Macedo, vamos chamar Raimundão para não haver essa confusão. Não é que pegou? Hoje as ruas, onde eu ando, Raimundo Macedo pouca gente chama. E eu fiquei muito feliz porque esse nome se popularizou. Raimundão. Então as crianças, as pessoas mais idosas, na região do Cariri, principalmente aqui em Juazeiro, eu acho que praticamente a população chama Raimundão. Pois, Raimundo Macedo, Ô Raimundão, eu queria começar, essa prática nós estamos adotando com todo, fazendo assim um pouco do histórico da sua vida. Tu nasceu lá para as Aurora, conta um pouquinho da tua vida. Nasceu em Aurora, fez teus estudos preliminares lá, depois foi para onde, se formou, e conta um pouquinho aí, para a gente poder começar a conversa. A história é longa. Mas tu abrevia. Eu vou um pouco, mas primeira coisa. Mas abrevia. Eu fui vendedor de joia no Paraná, Mato Grosso, São Paulo, fui tangedor de burro, fui vaqueiro, trabalhei em engenho, trabalhei em fornalha, cambitei cana, broquei, fiquei na roça nessa luta até os 27 anos de idade. Depois de 27 anos de idade, o destino não perdoa. E depois de 27 anos eu resolvi estudar. Estava lá no município de Aurora, na propriedade chamada Cabrito, lá em Gazeira, e chamei o meu irmão João Zé, que disse: João, eu resolvi ser médico. Mas rapaz, tu não tem nenhum primário e vai ser médico? Vou. Eu quero dar uma contribuição maior à minha população, ao nosso povo. Eu sonhei, entendi que como agricultor, pouco eu posso fazer, mas estudando posso fazer muito mais. E não é que depois de 2 anos, isso foi em 69, 70 e 71, no início de 72, eu passei no vestibular de medicina, para a felicidade minha e de muita gente que eu tive a felicidade de servir como médico, como amigo, como cidadão. Então Você se formou em Fortaleza? Fez o vestibular onde foi? Fortaleza. Tu fez vestibular em João Pessoa, foi? Fiz em João Pessoa, mas imediatamente me transferi para Fortaleza.
E lá terminei o curso e já como acadêmico, já prestava esse serviço assistencial à população, pacientes que iam de Aurora, de outros municípios que me procuravam em Fortaleza. Eu já tinha esse relacionamento até com alguns municípios que não eram de lá. Já tinha feito uma clientela também lá de Solonópolis, dos Pinheiros lá de Solonópolis, me levava o paciente, eu já como acadêmico, já como fazendo internato, lá na César Cali, já prestava lá em Boa Viagem, também tinha alguns amigos já de Boa Viagem. Então comecei a fazer esse relacionamento. Após você ter se formado, essa luta toda aí veio pra cá pro Juazeiro. Como acadêmico. Eu tenho aqui uma dúvida, aqui. Ele nos disse que com 27 anos, em 69, disse para o irmão: Antônio, eu vou ser médico. E aí nos conta que 5 anos depois ele estava ingressando, tinha passado no vestibular. Como foi possível sair da roça, ainda na fase de alfabetização, e 5 anos depois já está ingressando na faculdade de medicina? 2 anos depois, não foi 5 anos depois. Eu fiz o artigo 91, que correspondia ao ginásio, e fiz o artigo 99. O Madureza Ginasial, o famoso Madureza Ginasial. Fiz que naquela época era artigo 91, que correspondia ao ginásio, e artigo 99 correspondia ao científico. E passei no vestibular direto. Em 2 anos eu concluí primário, ginásio e científico, graças à lei que nos permitia que a gente fizesse assim. E hoje você pode fazer até primário, ginásio e científico direto através do supletivo. Só para do EJA. Então com isso me facilitou. Também se fosse para fazer anual, ano a ano eu não fosse médico, eu ia passar 10, 12 anos em banco de escola e consegui fazer primário, ginásio e científico em 2 anos e passei no primeiro vestibular. Hoje são 9 anos no primeiro grau e 3 no segundo. Agora, para Luiz, o que ele está dizendo aí já abre até uma discussão que não cabe aqui nesse momento, mas para esse pessoal que cuida da educação no país, tá entendendo? Como é que se explica uma coisa dessa, tá entendendo? Passar por cima dos currículos, passar por cima de todo o processo normal da grade curricular, da evolução em 3 anos, não é isso? Já se abre um questionamento. Mas nessa época existia que mesmo. Não é o objetivo desse programa agora, certo? Certo. Existia. Sim, mas aí, porque senão nós não vamos conversar pouco com o Raimundo, e tem muita coisa para perguntar a Raimundo e para ele nos contar e contar ao nosso telespectador. E tu se forma, vem para o Juazeiro. Não. Quando eu terminei a faculdade de medicina, não tinha hospital na minha cidade, eu tinha feito um estágio em cirurgia. E tendo já ligações com o Dr. Mauro Sampaio na época, e minha mãe já morava em Juazeiro. Minha mãe veio morar em Juazeiro em 1964. Nós ficamos lá na Aurora e ela veio morar em Juazeiro. E depois disso, eu achei por bem de passar uma temporada em Juazeiro enquanto construí um hospital no município de Aurora. Começamos o hospital em 1980 e foi inaugurado em 1984. Quando o hospital foi inaugurado, a gente já tinha uma clientela, tinha feito uma base de clientela aqui em Juazeiro que não me permitiu mais que eu voltasse para Juazeiro, e eu fiquei trabalhando aqui de segunda a sexta e ficaria o final de semana, sexta à tarde, sábado e domingo em Aurora e no município. Ainda me sobrava tempo para trabalhar no Barro, para trabalhar em Palmirim, para trabalhar em Lavras, e ficava também no município lá de Aurora, no hospital, prestando serviço ao Hospital Inês Andreasa. Ao longo do tempo, aqui em Juazeiro foi absorvendo o meu trabalho, e quando fui candidato a vice-prefeito, depois de vice-prefeito, tive que deixar praticamente a saúde em outros municípios, a não ser no sábado, que eu ia pela manhã para Aurora e voltava no final da tarde. O resto do tempo foi ocupado mais aqui em Juazeiro e aqui no município vizinho. Alguém lhe influenciou para você fazer medicina? Teve alguma influência ou saiu da sua cabeça mesmo? Era uma vontade que você tinha? Vasque, o destino é que eu disse, o destino ninguém foge. Com uma coisa, surgiu aquela ideia que eu, como agricultor, pouco poderia fazer por alguém, e me tive aquela intuição que eu, como médico, podia servir muito mais à população. E foi o que aconteceu. Muitas vezes criticado, às vezes as pessoas diziam assim, meu filho estudou a vida toda, ano a ano, nunca passou no vestibular, e esse rapaz vai passar no vestibular. Deixou a roça e vai. E eu escutava aquilo e me dava muito mais entusiasmo e força
para que a gente pudesse contrariar aqueles que muitas vezes são derrotados na vida, que não estimula. Se ele estimular as pessoas, desestimula as pessoas daquele sonho que você tem. Então, por isso, eu me sinto muito feliz, agradeço muito a João de Zeca, porque, com certeza, a pessoa que me ajudou, costumo sempre dizer, meu pai vive, João de Zeca vive, me mandasse os dois, mandasse eu fazer uma coisa, eu fazia primeiro de João de Zeca, depois fazia do meu pai, não deixava de fazer não. Mas fazia primeiro de João de Zeca, porque, com certeza, tudo aquilo que sou na educação, devo muito a João de Zeca. Sem o apoio dele, jamais seria médico. Podia até ter me formado, mas tinha muito mais dificuldade. E o mais importante é que João de Zeca nunca me cobrou nada de volta. Sempre esteve à disposição, sempre esteve ao meu lado, nós sempre nos entendemos muito bem, mas João de Zeca nunca chegou para mim e dizia assim, você tem a obrigação de fazer isso por mim, porque eu lhe ajudei. Nunca. Uma pessoa muito desprendida, a quem eu devo muito. Devo muito a meu pai e a minha mãe, porque me trouxe. Mas como pessoa, como ser humano, eu devo o que não posso pagar João de Zeca. Ô, doutor Raimundo, quem o colocou na política? Foi João de Zeca ou Mauro Sampaio? Não, quem colocou na política foi a minha profissão. A minha profissão de médico, cheguei aqui, nunca tive um consultório particular, sempre trabalhei em entidade pública ou conveniada pelo SUS, que na época era INAMPS, e depois essa população que nós começamos a atender aqui, principalmente no IPEC, no Mauro Malzone, no Santo Inácio, no São Lucas, em outras entidades, chegava para mim e dizia, doutor Raimundo, eu não tenho com que ele pague. Se o senhor um dia for candidato, eu vou lhe ajudar. Mas nessa época você já percebia assim que podia entrar na política? Alguém já o tinha influenciado? Ou você estava fazendo aquilo pelo espírito mesmo? Ali por intuição mesmo, a coisa aconteceu, fluiu normalmente. Quando eu cheguei em Juazeiro, não vim para Juazeiro para fazer política, vim em Juazeiro por causa da minha profissão. Talvez se tivesse o hospital lá em Aurora, eu tivesse ido direto para Aurora, não tivesse nem vindo morar nunca em Juazeiro. Então, com isso, eu fico muito feliz e gostaria até de ressaltar. Devo também muito aos hospitais de Juazeiro, aos amigos, a doutor Francisco Sampaio, doutor Mauro Sampaio, Odílio Camilo e tantos outros amigos que me estimularam, doutor João Everardo, que foi era nosso anestesista meu, e doutor Mauro. Quantas noites nós chegava com o doutor Mauro no final da tarde e amanhecíamos o dia ali no Santo Inácio, atendendo a população. O cara dormia lá no chão, lá esperando para ser atendido, e isso com certeza, ao longo do tempo, me deu essa oportunidade que a gente vislumbrasse na população, que havia um desejo daquela população de nos apoiar. Então E o casamento se deu antes ou depois da formatura na medicina? 5 anos depois, me casei 5 anos depois. Terminei, namorei, me diverti, e depois de 5 anos encontrei a pessoa ideal. Eu costumo sempre dizer, tem 3 coisas na minha vida, se houvesse reencarnação eu faria sem pensar. Casar com a esposa que eu sou casado, ser médico e fazer política. Porque eu faço política não por interesses pessoais, eu faço política porque gosto, faço política por amor às pessoas, não faço política, nem nunca fiz nada por ninguém pensando em colher o voto de volta. Eu sempre fiz pela necessidade que as pessoas se apresentavam a mim. Nunca perguntei a ninguém quando no consultório ou em qualquer lugar se era eleitor, quem mandou aquela pessoa vir, se já tinha votado em mim ou se iria votar. Então, portanto, a gente faz coisa por vocação e não por oportunismo. Vamos aproveitar essa oportunidade, fugir um pouquinho do roteiro e dar uma oportunidade para o senhor dizer aos nossos telespectadores como é o estado de saúde da sua esposa, nossa ex-primeira-dama. Olha, essa doença da minha esposa foi descoberta por acaso, muito embora em 2006 ela apresentou um uveíte e ela foi a Dr. Regis. Dr. Regis começou a tratar e ela recidivava, e ele dizia para ela
que, olha, o veículo tem sempre relação com tumor de intestino. E ela fez ultrassonografia, fez agora alguns exames, mas nunca passou para mim essas informações de doutor Regis. Essa minha luta, e ela na luta dela, quando foi em 2008, ela resolveu procurar um médico, doutor Regis. Eu estou querendo me mandar para Fortaleza. Ela quis marcar uma consulta com o doutor Roberto, mas já estava muito cheio. As atendentes disseram que tinha que esperar 2 ou 3 meses, e ela foi em outro médico. E quando chegou lá no outro médico, o médico pediu alguns exames, deu o CEA, já um pouco alterado, que é um exame que identifica que você tem alguma patologia cancerígena no corpo, mas mesmo assim o médico não valorizou muito. E ela pediu que queria fazer uma colonoscopia. O médico, que o exame não deu alterado, a ultrassonografia deu normal, não há necessidade. Isso em 2008. Quando foi, já em 2008, quando foi agora em 2010, ela voltou a ter a recidiva da uveíte. E agora, no final de fevereiro, ela resolveu fazer, fez uma prevenção. E perguntou a doutor Macílio, eu estou com medo de quando voltar daqui um ano para fazer a prevenção, só pesar 30 quilos. Por quê? Porque eu pesava 55 quilos, já estou pesando 43. E me sinto bem, mas eu não estou eu não estou me sentindo bem com essa perca de peso. Depois que eu examinar, quando colocou a ultrassom no abdômen, tinha lá 3 nódulos no fígado. Um no lobo esquerdo e 2 no lobo direito, já um tamanho grande. O do lobo esquerdo de 6,2 centímetros e 2 no lobo esquerdo, direito, que já estava se fundindo, que ao todo dava 10 centímetros. Mas a cirurgia por aí, foi positiva. Foi iniciado o diagnóstico, nós fizemos uma colonoscopia e apresentou um tumor de sigmoide de 4 centímetros. Foi indicado que deveria fazer, pelo tamanho, fazer quimioterapia. Fomos para Fortaleza, de Fortaleza fomos para Brasília. E lá se iniciou a quimioterapia até com um primo da gente, filho de Vicente Macedo, de segundo do Tipi, que foi feito 3 meses de quimioterapia. E no último dia 19 de junho, foi feita uma ressecção do tumor e também o nódulo do lobo esquerdo. E esse restabelecimento foi muito rápido, que o médico até se surpreendeu, queria fazer uma embolização, você deve saber, é o desvio do sangue do lobo direito para o esquerdo, para aumentar mais rapidamente o lobo esquerdo, para poder tirar o direito. E quando ele foi pediu a tomografia, já tinha crescido mais do que ele esperava. Dispensou a embolização e vai fazer agora a ressecção no dia 21. Okay. Mas ela está bem. Muito bem, muito bem. Totalmente restabelecida, animada, forte, bem-humorada e está confiante que já que venceu a primeira batalha, nós vamos vencer a segunda. Isso é o que todos esperamos. Além dos profissionais, eu tenho certeza que as bênçãos divinas, as orações com que a população do Cariri, em peso, de Juazeiro, tem feito para com ela, tem ajudado muito na sua recuperação, no seu restabelecimento do seu estado de saúde, que com certeza era desesperador. Ok, Raimundo, vai fazer o intervalo? Vamos, porque aí a gente pega direito. Mas eu quero deixar já para o telespectador uma pergunta formulada por Raimundo Macedo, que agora nós vamos dar uma entradinha aqui na sua vida, na sua atividade política. Você foi vice-prefeito e eu queria que você relatasse para o nosso telespectador, muito sucintamente, que o tempo avança e corre e nós começamos, de certa forma, com atrasozinho. O que foi que tu realizou como vice-prefeito? Se foi bom você ter sido vice-prefeito, se sofreu alguma decepção? Como era o relacionamento? Como foi o teu relacionamento? No próximo bloco tu faz um históricozinho para a partir daí a gente entrar na outra etapa da tua vida pública. Vasco, eu não sou pessoas para ficar atrás de porta. Não nasci para ficar escondido. Pois você vai falar isso aí no próximo bloco. Daqui a 2 minutos. Como vice-prefeito. Espere um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo. Ok? Esse programa é sempre um presente do Gigante das Tintas. Estaremos já de volta, continuando com o Dr. Raimundo. Mas é bom porque o pessoal fica...
A Hipercor agora tem suas tintas atestadas pelo Programa Setorial de Qualidade da Abrafat. São tintas látex, esmaltes, vernizes e massas, produzidos com qualidade garantida. E tem mais, a Hipercor foi a única no Brasil que conquistou esse atestado em seu primeiro ano de atuação. Um grande feito que atesta a competência de uma empresa do Grupo Edson Queiroz. Essa é a Hipercor, muito mais vida. Clínica de Reumatismo do Cariri, Dr. Josberto Landim, especialização em reumatologia pelo Hospital das Clínicas de Recife, membro da Sociedade Brasileira de Reumatologia, atende afago, diagnóstico e tratamento do reumatismo agudo e crônico, artrite reumatoide, artrose da coluna e joelho, lúpus, doença reumática e osteoporose. Rua Padre Cícero 1046, telefone 3511-7735 e 8846-6912. Diga adeus aos gritos. A BV Centro Auditivo, representante exclusivo Bernafon, traz para você maior conforto, alta tecnologia e a garantia de ter os mais modernos e discretos aparelhos auditivos. Lançamento na versão micro, 100% digitais. Faça a escolha certa. Diga adeus aos gritos. Bernafon, Innovative Hearing Solutions, Padre Cícero 766, 3511-1868, Juazeiro do Norte, Ceará. Estamos retornando com o nosso Tribuna Livre e hoje estamos recebendo o Dr. Raimundo Macedo, que a pedido do Vasques Landim, agora vai dizer como se sentiu inicialmente como vice-prefeito de Juazeiro do Norte. Dr. Raimundo. Olha, o Vasques sabe muito bem, o professor Luiz Carlos, as lideranças políticas mais antigas daqui sabe como sair vice-prefeito naquela época. Não adianta entrar em detalhes, até porque o tempo é pouco, mas eleito vice-prefeito, passei 2 anos e achei que não era, com certeza, aquilo que eu esperava como vice-prefeito. Poder atuar, poder decidir, poder discernir alguma coisa e colaborar e ajudar como vice-prefeito. Diante das dificuldades que foi encontrada, eu resolvi a ser candidato em 1990, ao lado de 2 companheiros naquela época muito fortes. Arnon, que tinha saído fortalecido de uma candidatura, e o deputado federal Salviani, que tinha saído da prefeitura. Mas mesmo assim nós saímos vitoriosos como deputado estadual e, consequentemente, 4 eleições futuras fui eleito deputado estadual consecutivamente. Ô Raimundão, você foi, me permita assim, você acha bom que chama Raimundão? Você foi vice-prefeito de Carlos Cruz, não é isso? Foi vice-prefeito. Você assumiu alguma vez? Bom relacionamento, mas as oportunidades, já que eu gosto muito de estar, de ajudar, de participar, de colaborar, eu achei que não era, com certeza, o meu lugar. Faltou espaço, né, achei que devia buscar outras alternativas. Você assumiu alguma vez? Assumi uma vez. Assumiu uma vez. Então, em consequência disso, eu achei que era possível me eleger deputado estadual. Fui eleito naquela época, me parece que foi 4º, foi 5º lugar na época. Estou vendo que foi mais votado naquela eleição, e eu fui o 6º colocado no estado do Ceará. Portanto, eu me senti bem, tive a oportunidade de ser deputado estadual por 4 mandatos. Foi bom ser deputado estadual, fiz um trabalho considerado razoável a bom, ajudei muitas comunidades, tive a oportunidade, os governadores da época nos ajudaram muito a construir, ajudar o município e os prefeitos. Portanto, depois desses 4 anos, 4 mandatos, me surgiu a oportunidade de ser candidato a prefeito. Pois nós vamos já para lá, para a prefeitura daqui, viu? E eu queria só lhe perguntar o seguinte: no seu período você foi deputado por 4 mandatos, é isso? Foi 4 mandatos de deputado. O que foi que você achou bom ser deputado? Você acha que ajudou, contribuiu com o seu mandato para melhoria de alguma coisa, enfim? O que foi que você não gostou? Ficou alguma decepção? Faça um paralelozinho assim entre o executivo e o legislativo. Não, eu me realizei também como deputado estadual, até porque eu não fiquei na tribuna, no plenário,
não me dediquei ao plenário. Eu cumpri meu dever nas votações, naquelas matérias importantes, mas fiquei muito nos ministérios, muito nos departamentos, nas presidências de empresa, buscando melhoria para os nossos municípios. Isso nos credenciou e deu a oportunidade que a gente tivesse essa vida longa de 4 mandatos de deputado estadual. Com isso, eu quero dizer para você que eu me realizei também como deputado. Eu não tenho nenhuma frustração. A única coisa que você me perguntou aí para me fazer um paralelo entre o deputado e entre o executivo e o legislativo, porque o legislativo você diz, eu vou atrás, eu vou tentar, eu vou fazer todo o esforço para conseguir. Já o executivo é diferente. Eu faço ou não faço. Isso. Você tem o poder de decisão. É você que com certeza está com a caneta para atuar ou deixar de atuar. Então essa é a única diferença que existe entre o legislador e o executivo. Portanto, também me senti bem também como prefeito. Acho que tive um desempenho importante. Você já está entrando na sua fase de prefeito? Eu quero lhe fazer uma perguntazinha básica que eu fiz a todos aqui. As perguntas que nós estamos fazendo a você, nós fizemos praticamente a todos os outros. A todos. É um padrão de entrevista. Você como prefeito, fala para nós e para o teu telespectador, para o nosso telespectador, qual foi a maior dificuldade que você encontrou? A maior dificuldade foi no início, a falta da transição. A transição, ela nos ajuda muito. E eu não tive a felicidade de ter essa transição. Não é porque não buscasse, na época, a transição, não. Busquei a transição, mas, infelizmente, não fui alcançado. Naquela época, na época da eleição, talvez fosse hoje, o relacionamento fosse totalmente diferente. Mas eu entendo e conheço muito bem Carlos Cruz, uma pessoa de diálogo, uma pessoa... Mas, naquele momento... A campanha foi uma campanha muito acirrada, você participou dela. Apertada, inclusive. Uma campanha muito acirrada, uma campanha de nível mais baixo do que alto nível, e isso nos distanciou um pouco. E não sei como foi entendido lá, na época que eu pedi a transição, não aconteceu. Portanto, no começo nós tivemos alguma dificuldade de acesso, passamos mais ou menos 6 meses para poder montar a estrutura, criar um novo organograma da prefeitura, cadastrar as pessoas, os doentes crônicos. Então tivemos algumas dificuldades. Depois do meio do ano, até o final do ano, nós reorganizamos a prefeitura e fizemos com certeza aquilo que preceitou a Constituição. Cumprir os compromissos, baseado também na Lei de Responsabilidade Fiscal, que foi uma coisa muito importante que foi criada, porque o gestor ele tem que limitar despesa e gasto, equilibrar despesa e gasto. Okay. Portanto, eu me sinto, Vasco, nesse momento, muita vontade para falar a respeito da nossa administração. Doutor Raimundo, eu já vou começar a apresentar aqui alguns telefonemas que foram feitos. O Antônio Josimar, lá do São José, está parabenizando o programa pela feliz ideia. Nós já tínhamos anunciado que traríamos aqui todos os ex-prefeitos, de trazê-lo aqui no programa de hoje. O Antônio, lá do Antônio Vieira, diz: doutor Raimundo, o que o senhor achou das privatizações que foram iniciadas na sua gestão e que agora foram ainda mais fomentadas? Eu acho que essa pergunta o Demontier estava ansioso para fazer. O senhor acha que valeu a pena se enveredar pelas privatizações? Foi de tudo que aconteceu? Coincidentemente, essa semana eu fui na rodoviária. Nós privatizamos a rodoviária, nós privatizamos o mercado que estava desativado do João Cabral, estava desativado, quando nós transferimos a escola que foi colocada lá para a escola que nós construímos ali no João Cabral. Nós fizemos essa privatização dos terminais lá de baixo. Então nós fizemos três privatizações. E tem mais coisa. Eu perguntei lá na rodoviária, algumas pessoas lá, o que é que vocês acham? Melhorou ou piorou com a privatização? Todos eles disseram que melhorou, a organização, a limpeza. Então, todos eles, sem exceção, a quem eu perguntei, disseram que eu fiquei feliz, porque, inclusive, Vasco, eu acho que, eu não sei como é
continuou as privatizações, como é que foi o modelo de contrato, como é que está funcionando, até porque quando eu saí da prefeitura, Deus me ajudou que eu fazer com que eu me esquecesse que eu tinha alguma coisa na prefeitura, que eu tinha algum vínculo com a prefeitura. Me apartei, fui cuidar da minha vida profissional, da minha família, fazer aquilo que eu gosto, visitar os amigos. Então eu me distanciei, me esqueci, não fiquei gorejando ou visitando lá, eu me afastei. Nesse período teu de 4 anos aí, tu se lembra assim de uma dificuldade muito grande, de uma decisão que te deixou inquieto para tu tomar durante esse período teu? Não, Vasco, eu fui muito tranquilo, eu tenho convicção e consciência. Não teve nenhum momento em que você queimou aí os neurônios para decidir? Olha, se você perguntar a minha equipe com quem eu trabalhei, sem exceção, eles vão passar para você que eu sempre fui muito decidido nas decisões, sempre fui desde criança muito decidido nas minhas ações. Eu não sei, não existe coluna do meio para mim. Ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. Todas as decisões que eu tomei, fui decisões pensadas, equilibradas e com muita prudência. Então eu não me lembro assim que eu tenha passado noite sem dormir por conta de uma decisão que eu fui tomar. Porque eu primeiro amadurecia a ideia, discutia, conversava, analisava para poder tomar essa decisão. Portanto, se você me perguntar assim, você teve alguma dificuldade administrativa em termos financeiros? Em alguns momentos tive. Primeira coisa que nós tivemos dificuldade era o problema de imposto. Você sabe que aqui na nossa cidade se criou uma cultura no passado de não se pagar imposto. E na realidade não é fácil você cobrar imposto de amigo, de correligionário. Algumas pessoas tinham votado em mim no outro dia, foi pedir para não pagar. Eu disse, rapaz, como é que você quer que eu construa? Como é que você quer que eu realize? O pessoal precisa de calçamento, pronto, eu quero aproveitar objetivando. De saúde. Eu quero, para objetivar bem aí, senão nós vamos explicar demais, eu queria que você dissesse o que foi, o que você considera como um marco administrativo seu em Juazeiro do Norte. Uma obra que marcou a sua administração. Eu vou citar várias. Não, a que mais? A escola modelo, que quando nós chegamos no município, tinha 17 casas alugadas para alunos estudar e 14 escolas com turnos intermediários. Só para você ter uma ideia, o CAIC, nós construímos uma escola com 16 salas de aula e pegamos os alunos do turno intermediário e botamos lá. Não vou ficar mais alunos. Seria a obra marcante? Não. O senhor tem isso como Teve obra também marcante? a UTI neonatal, que foi a menina dos olhos, dos meus olhos. O restaurante popular foi uma obra também que eu considero muito importante. O calçamento da subida do Horto também, que era uma obra que no começo a imprensa batia em mim de uma maneira sem perdão, e eu tive que aquilo aí foi feito com recursos dos impostos municipais. Ali não teve dinheiro do Estado, não teve dinheiro da União. E outra coisa também, que eu considero também importante, que nós fizemos na nossa administração, foi o compra direta também dos agricultores, com o Banco de Alimentos. Agora, doutor Raimundo, a obra que o senhor gostaria de ter feito e não fez. Nós sempre fazemos essa pergunta. Que obra o senhor gostaria de ter feito e não fez? O anel viário. Por que não evoluiu? Por que não evoluiu o anel viário? Por causa da burocracia. Nós, no primeiro ano da nossa administração, o senador Tássio Gereissati colocou uma emenda de 13 milhões e 400 para nós concluir o Centro de Apoio ao Rumeiro, e as inadimplências não deixaram eu receber esse dinheiro. Tanto inadimplência que eu perdi o recurso, não foi por falta de lutar, de defender, para que isso acontecesse, não. E o anel viário é uma obra grandiosa e que é impossível você construir uma obra daquela em 4 anos. Mas nós iniciamos, fizemos alguns trechos do anel viário e gostaríamos de ressaltar outra obra também importante aqui para a nossa cidade, que muitas vezes as pessoas não vê. Foi a revitalização de toda a energia de Juazeiro, o maior projeto de energia dessa cidade. Colocamos em todas as avenidas
energia padrão e trocando todas as lâmpadas. Essa pergunta é básica. Eu quero fazer uma pergunta também. Como explicar aquelas 10 ou 12 praças que ficaram arregaçadas de cabeça para baixo, espatifadas, aquela avenida na saída do aeroporto, aquela bagaceira toda, que na sua administração começou e não foi tocado para frente, não foi realizado e foi deixado para o sucessor numa situação completamente desgraçada. Como é que o senhor explica isso? Até eu sair, eu sei o dizer. As obras estavam todas em andamento. Até a véspera de eu sair, a Praça Padre Cícero que estavam sendo trabalhadas, a Praça do Feijó de Sá, do Virador. Então o senhor ocupa o sucessor, o senhor ocupa o sucessor. Não, eu não quero. Mas alguém tem que ser, alguém tem que ser responsabilizado. Olha, eu quero fazer essa... Eu não vim aqui polemizar, eu vim aqui colocar com muita clareza a minha parte. Sim. A outra parte, vocês têm que procurar o prefeito, porque é que não deu continuidade, não é a mim. Você vai me procurar, eu não vou atirar pedra em ninguém, até porque não me compete a mim. Compete a você convidar o prefeito a vir para cá e perguntar a ele porque é que não deu continuidade. Até porque eu disse aqui nesse programa que no dia que terminou meu mandato eu esqueci prefeitura. Mas eu quero só que você lembre uma coisa. Você, quando saiu da prefeitura, você distribuiu uma nota com a imprensa dizendo que tinha deixado recursos em caixa. 33 milhões de reais, 33 milhões, entreguei ao prefeito um relatório, a Fátima Bandeira, ao Ricardo do PT, aos vereadores, a imprensa recebeu e eu tenho lá em casa, dizendo quanto eu deixei, a fonte de recurso e para que o recurso e qual bairro ia beneficiar. E as praças estavam aquilo era dinheiro prometido ou era dinheiro em caixa? O dinheiro estava em caixa, o dinheiro estava em caixa, em caixa na Caixa Econômica, é óbvio. Não existe dinheiro, o dinheiro em caixa é o dinheiro do município. Quando você recebe o dinheiro de programa, você repassa praticamente direto para o construtor. Entra o dinheiro da Caixa Econômica na conta da prefeitura hoje, amanhã você já transfere para outra. Essas obras... E o senhor não usou esse dinheiro por quê? Não deu tempo. As obras começaram em julho, agosto, setembro. A burocracia é muito grande. Você dá entrada num projeto no governo federal, no mínimo passa 2 ou 3 anos para você ter esse dinheiro. E eu comecei no 2º ano, os recursos começaram a fluir no 3º e 4º ano. Então era impossível. E meu projeto não era um projeto de 4 anos, era um projeto de 8 anos. Fui atropelado numa convenção e isso me desnorteou total daquele projeto, daquele plano que eu tinha de executar aquelas obras. Aquelas obras, quando eu iniciei, eu estava certo que ia concluir. Portanto, não dei continuidade por 2 motivos. Primeiro, através da convenção. E segundo, também dependia da população, se eu ganhasse na convenção, se iam votar em mim ou não. Então teve esses fatores que com certeza alteraram o cronograma e as minhas ideias que eu tinha na continuidade daquelas obras. Raimundo, objetivando. Essa pergunta também eu fiz a todos. Se amanhã você estivesse na prefeitura como prefeito, amanhã, o que era que você mudava assim, bem urgentemente? Em relação ao panorama de hoje. Atual. Olha, faria o que eu fiz no início da minha administração, talvez com algumas modificações. Reestruturava o município, adequava a lei de responsabilidade fiscal, só gastar o que arrecada, e fazia com certeza um planejamento, como fiz, trouxe na época técnicos de Fortaleza, pessoas que trabalharam na Secretaria da Fazenda, grandes técnicos, discutimos aqui uma semana, aqui na antiga SESEC, que hoje é da UCA, e fizemos um planejamento de execução. Seria com certeza, esse projeto seria aperfeiçoado pela experiência que adquiri durante 4 anos como administrador, com certeza ia fazer um projeto bem melhor, mas ia com certeza adequar tudo aquilo que eu acho que com certeza deve ser feito. Doutor Raimundo. Planejamento com responsabilidade. Olha, eu quero pegar aqui a pergunta do Cícero Fernandes, que é lá do bairro Franciscano, que pergunta se o senhor vai ser candidato a prefeito, mas eu quero ampliar essa pergunta baseado numa nota que eu vi num jornal regional esta semana, do deputado José Nobre Guimarães, dizendo que ia exigir do governador Cid Gomes e dos partidos aliados apoio para a reeleição do atual prefeito de Juazeiro do Norte, porque não admitia que as velhas oligarquias
voltassem a dominar Juazeiro do Norte. Então, a pergunta deve ser feita neste sentido. O seu partido hoje, o PMDB, está claramente coligado com o governador Cid Gomes. O Cid já bateu o martelo lá em Crato, já tem um candidato, mas disse que em Juazeiro talvez não queira se envolver, a não ser que ele possa escolher o candidato. Isso. Aí eu lhe pergunto, e no caso do deputado conseguir esse apoio dos partidos coligados, o senhor, como membro do PMDB, vai apoiar a reeleição do Santana ou vai agir a revelia como fez na última eleição? Não, eu não agi a revelia, eu tomei posição. Quando eu perdi a convenção... Mas do ponto de vista partidário, do ponto de vista partidário, é a revelia, com relação ao que o deputado Zé Guimarães disse, é da responsabilidade dele. Que vai conversar com o governador. Nós não estamos em período de campanha para prefeito. Mas já estão negociando. Mas eu estou predisposto a ser candidato. Estou predisposto a ser candidato. É óbvio que a gente nunca deve dizer, eu sou candidato a qualquer custo. Mas você, na realidade, você me perguntar, Raimundão, se a eleição fosse eu era candidato, com certeza. Com certeza. Mas se o PMDB apoiar a reeleição e não decidir apoiar, como é que fica? Não há obrigatoriedade do partido apoiar ou não apoiar. Cada município tem suas circunstâncias, tem seus problemas. O PMDB pode se coligar num canto e não se coligar no outro com o governo, depende da situação local. Eu não vejo porquê, nem observo nem isso na minha frente, com relação do governador chegar aqui e impor candidatura de A, de B, C, D, porque na eleição passada ele não veio aqui. Mas o senhor tem um plano B, no caso do PMDB, ir para o apoio ao prefeito de Juazeiro. O senhor teria um outro partido já em vista para ser candidato? Não, eu não posso, eu não vou sair do partido, eu vou ser candidato pelo PMDB. Certo. Eu tenho convicção disso. Já conversei com o partido em Brasília, já conversei com o Eunício Oliveira, já conversei com o governador. O governador pediu que eu ficasse no PMDB. Disseram que podia ter coisa, não há problema. Aquela história que disseram que o senhor ia para o PSD, é verdade isso? Não, no início eu me articulei para ir para o PSD, mas ao mesmo tempo fui advertido por algumas pessoas que esse partido podia não dar tempo a se organizar para que houvesse disputa para prefeito. Eu resolvi recuar, ia eu e o deputado Genesias, onde eu tenho um relacionamento muito bom com ele. No Congresso Nacional tem 5 deputados federais do PMDB. Eu tenho um relacionamento bom com todos, com Danilo Forte, com Mauro Benevides e com Aníbal Gomes. Mas me aproximei muito do Genesias lá em Brasília, ao ponto de dizer, se sair um, sai os 2. Se ficar um, fica os 2. Então, eu não quero fazer pré-julgamento do governador, qual vai ser o comportamento do governador aqui, e nem tampouco do Zé Guimarães com relação ao posicionamento dele aqui em Juazeiro, que vai chamar o governador, vai chamar partidos aliados para exigir. Ô Raimundo, como é que você está vendo o centenário, a festa de centenário de Juazeiro do Norte, essa movimentação? Você acha que é uma boa programação, que está uma grande festa? Poderia ser melhor? Poderia ser melhor. Olha, todas as perguntas que me fazem com relação à administração do município, eu tenho procurado, não é fugir da resposta, é mais dizer que a população e a imprensa julgará muito melhor do que eu. Eu sou uma pessoa individual para fazer qualquer julgamento. Então, todas as oportunidades que a imprensa me aborda, sempre me faz essa pergunta, o que é que eu acho. Mas você, prefeito... A imprensa é muito mais sábia, a população... Raimundão, você, prefeito, no centenário, seria essa a sua proposta, sua programação? Ou seria diferente? Você estava contente ou você modificava alguma coisa? Não é complementava? Eu não gostaria de dar opinião sobre a programação dos outros. Até porque eu acho que é antiético você dar a programação. O que eu acho é que o centenário de Juazeiro poderia ser muito mais rico. Teve 2 anos e meio para organizar o centenário. Que vão inaugurar 100 obras. Assim, eu não quero me deter
a fazer crítica, porque tem a imprensa, tem os vereadores, tem a população, tem o povo que pode avaliar muito melhor do que eu. Eu prefiro ficar na retaguarda, observando, acompanhando, sem me deter direto ao assunto, com relação ao centenário, a população que está aí para participar e julgar o que é que o Juazeiro merecia. Se merecia o centenário que tem hoje, ou se merecia um centenário muito melhor. Raimundo, essa é muito pertinente. O professor Daniel Furtado pergunta: doutor Raimundo, qual é a sua relação com o sindicato dos servidores municipais? Quando o senhor foi prefeito, houve alguma greve esticada como essa atual? Não, eu tive um relacionamento muito bom. E acho que fui muito feliz quando eles queriam fazer uma reivindicação, que me pediam uma audiência, eu mandava sondar qual era o pensamento deles. E quando chegava na audiência com eles, eu já tinha a solução dos problemas. Então, eu sempre fui feliz. Quando fui criar o Instituto de Previdência do município, eu coloquei membros dele lá na comissão, coloquei pessoas do judiciário, coloquei da ordem dos advogados, para poder reestruturar. O sindicato na época não foi muito a favor, hoje talvez esteja totalmente a favor. Foi o único órgão que o prefeito de Juazeiro, doutor Santana, não teve a coragem, nem não mexeu na estrutura da Previdência. Raimundo, talvez essa Vou seja... entender que é muito salutar e muito importante para o nosso Raimundo, município. talvez essa seja... Tem 2 ou 3 perguntas ainda e talvez essa seja a última minha. É muito comum, isso faz parte até da rotina da política brasileira, ao sair um prefeito de plantão na administração, entrar outro e dizer: eu herdei uma herança maldita. Eu queria que você deixou a herança maldita para esse administrador? Ou herança bendita? Como foi? Não, eu fui, quando começou a administração, eu escutava em alguns setores perguntando por que é que não fazia isso, não fazia aquilo, e dizia que eu tinha deixado a prefeitura desorganizada. Eu fiz questão de organizar aquele relatório com dados concretos, com conta bancária, com saldo, com o extrato do banco, com todos os detalhes, para chegar para a população e mostrar para a população como tinha deixado a prefeitura. Baseado nisso, acabou a conversa de fofoca, de município desorganizado, de herança maldita, disso ou aquilo outro. Até porque contra fato não há argumento. Está no papel, eu assinei e está aí para quem quiser. Quem quiser contactar, eu dou, vai lá na Caixa Econômica, vai no Banco do Brasil, vai no Banco do Nordeste, e vai onde quer que seja que levanta os dados. Raimundo, a propósito disso, no jornal de hoje, e também um e-mail que eu recebi de algumas fontes aí de informação, dando a notícia de que o senhor estava afirmando com todas as letras que a questão do Juá Forró, da sua última administração, no ano 2008, já foi tudo resolvido, não teve nada de... Já faz tempo que está resolvido, eu era até para trazer para o deputado Vasco Landim, meu parente, para você, que eu vou mandar para vocês a prestação de conta aprovada no Ministério e um parecer do Tribunal de Contas que na época denunciaram que do Juá Forró, e que um parecer do Tribunal de Contas dizendo que a licitação foi correta dentro dos trâmites legais. Então, esse faz tempo, desde 2008, que a gente tem essa documentação. Se Demontier quiser, eu passo para Demontier. Então, eu acho que alguém viu o galo cantar sem saber onde. O que aconteceu foi isso: a conta do Juá Forró, a contabilidade deixou de prestar conta, e quando se venceu o convênio, como eu fui surpreendido pelo Ministério que não tinha sido prestado conta. E eu prestei conta e foi sanada a situação. Caso resolvido. Falta de prestação de conta não significa dizer falcatrua nem corrupção. Falta de prestação de conta é a responsabilidade da contabilidade que você contrata. Fizemos a prestação de conta e o Tribunal e o Ministério do Turismo aprovou. Doutor Raimundo, vamos apresentar aqui as últimas perguntas, algumas com resposta curtíssima, como é o caso da de Fabiano, do João Cabral. Doutor Raimundo, o senhor está satisfeito ou arrependido de ter ajudado a eleger esse prefeito atual? Boa pergunta. Ninguém se arrepende do que faz de vontade, por conta própria. Esse apoio
ao prefeito doutor Santana foi uma opção pessoal, no momento, não foi uma coisa precipitada. Naquele momento, eu entendi que a melhor saída era votar naquele candidato. Não me arrependo daquilo que eu faço. Muitas vezes a gente se decepciona. Decepção e arrependimento é uma coisa completamente diferente. Então, portanto, não estou arrependido porque votei no Santana, porque foi uma opção própria, decisão própria. Ninguém me obrigou a dar o apoio ao doutor Santana, portanto, eu me sinto feliz e realizado por ter concretizado aquele sonho. Dona Rita da Silva, lá do João Cabral, está aproveitando para desejar muita força e fé na recuperação da sua esposa. O senhor Bruno Gouveia também ligou, nós já apresentamos aqui a pergunta dele, ainda não. Ele quer saber se lá no Congresso também já está havendo algum movimento, doutor Raimundo, a nível nacional, em torno dos roubos, assaltos e violência que tomaram conta do Brasil. Já se discute esses assuntos lá? Olha, lá no Congresso Nacional tem vários projetos em andamento, várias PEC em andamento. Uma delas é a Segurança Nacional. Há essas discussões, com certeza, um movimento muito forte para as universidades, movimento muito forte em mudar o Código Civil. E, portanto, essa luta não é só esse, não. Né? Tem vários projetos. Agora não é prioridade. Passa governo, entra governo e a violência continua. A falta de qualidade da educação, de saúde. Agora é uma luta. Falta de investimento em segurança, falta de investimento, falta de treinamento. O governo prioriza uma Copa do Mundo, gastando absurdo, bilhões. Vão investir aí, gastar em torno de 5 a 6 bilhões de dólares sem licitação, com flexibilização de licitação, enquanto o povo está morrendo nas filas dos hospitais, no leito dos hospitais, educação sem qualidade. Luiz Carlos, tem mais alguma pergunta? Não, tem muitos aqui, eu vou só citar rapidamente. O Cícero Fernando já foi lembrado, Dona Rita da Silva, o senhor Bruno Gouveia também nos ligou, o professor Daniel, nós já falamos, o José Antônio lá do Salesiano, o Antônio Josimar, que foi um dos primeiros, o senhor Antônio do Antônio Vieira, Maria Goretti também ligou, o Fabiano do João Cabral, o Vladimir, lá das Timbaúbas, que tem uma preocupação, acha que o bairro dele é meio discriminado, os prefeitos não olham muito para Timbaúba, Marcos Santana, também parabenizou o doutor Raimundo, e o Jorge lá do Antônio Vieira foi uma também das primeiras perguntas. Tempo está esgotado. E o tempo está esgotado. Mas Raimundo, dá a tua despedida e deixa uma mensagem bem rápida com relação ao centenário de Juazeiro. Eu gostaria, nessa oportunidade, de agradecer ao deputado Vasco, ao nosso professor Luiz Carlos, ao Demontier, jornalista, radialista inteligente, aos amigos que aqui estão comigo, nosso amigo Elias e Cabo Barbosa. Gostaria de agradecer e desejar que esse centenário construído ao longo desses anos e criado, com certeza, pela figura ímpar do padre Cícero Simão Batista, que foi o primeiro prefeito dessa cidade, que transcorra num clima de paz, de harmonia, e que Juazeiro do Norte se sinta nesse centenário um novo impulso de realização, de progresso, de busca de novas alternativas para essa cidade que merece, uma cidade acolhedora, que me acolheu, que acolheu quantos nordestinos de outras cidades que vieram para cá, foram aqui atraídos pelas bênçãos do Padre Cícero por essa cidade acolhedora, que o Natal, esse ano, esse centenário, com certeza, sirva de instrumento, de entusiasmo, de coragem, que a gente possa continuar essa luta comum a todos dos nossos conterrâneos aqui de Juazeiro do Norte, que nós possamos, com certeza, de mão dada, reproduzir melhorias, melhores condições de vida para a nossa população, aquelas pessoas mais sofridas, que precisam do calor humano, das decisões fraternas, e que nós temos, com certeza, agradecer nessa oportunidade, Vasco, a você de nos convidar até aqui, como ex-prefeito, como deputado estadual, como deputado federal, pessoas que com certeza nos conhecem ao longo desses anos e sabem do meu desprendimento, da minha boa vontade e a vontade acolhedora de procurar resolver os problemas mais cruciais dessa população. Okay. Espero que todos aqueles que fazem essa cidade, seja ele jornalista, seja ele zelador, seja ele operário, dona de casa, empresário, comerciante, de todas as classes sociais, todas as camadas sociais, possa pensar
em ter um Juazeiro melhor, um Juazeiro mais progressista, um Juazeiro que possa ser o centro de atenção de todos os nordestinos, que tudo caminha para isso. Ok, doutor Raimundo, muito obrigado. Eu quero aqui agradecer e me colocar à disposição, Vasco. Ok. E do professor aí. Muito obrigado. Todas as oportunidades que tivermos, for convidado que pudermos comparecer aqui, a gente vem de Com coração certeza. aberto, desarmado, só com interesse. Com certeza, a gente contribuir. agradece. E quero parabenizar também os donos dessa televisão, aqueles que com certeza, vocês que fazem essa televisão, que ela tem propiciado a oportunidade ímpar, que a população aqui vem se expor, que coloca as suas ideias, o seu pensamento, muitas vezes até contrário à ideia de muitos, mas para a população, muitas vezes muito O programa da televisão é horário. Quando chega, a gente tem que encerrar. A gente agradece, nós agradecemos, Raimundo, da sua presença. Às vezes a gente tem até que apressar um pouco, porque tem outro horário em seguida e quando o tempo passa, perde a sequência. Mas foi um prazer tê-lo aqui e certamente você contribuiu com o seu trabalho para Juazeiro e explantou aí na homenagem que o Tribuna Livre está fazendo aos ex-prefeitos de Juazeiro. Vamos trazer ainda muito aqui. obrigado, boa noite. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Tá bom. Boa noite, Vasques. Boa noite, um grande abraço, obrigado ao telespectador. Meu caro telespectador, nosso agradecimento sincero por ter ficado mais uma hora conosco e na segunda-feira estaremos de volta com mais uma apresentação. Até lá e um bom fim de semana.